Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Aleluia! Ok? O verso que nós estamos usando aí é Lucas, capítulo 4, no verso número 18, onde Jesus recebe o livro do profeta Isaías, que fala a respeito de si mesmo, e ele declara as palavras escritas a respeito dele, de que ele foi ungido pelo Senhor para proclamar libertação aos cativos. E a proclamação da libertação é através da voz, através dos pensamentos de Deus, da obra feita, através da própria vida dele. Então, gente, nós estamos vivendo uma época da nova criação, que é o teu caso e a minha, pós-obra feita. Então, tudo já foi estabelecido. Como eu venho conversando, o Senhor não me libertará, Ele já te libertou. Ele não salvará, Ele já te salvou. Ele não te curará, Ele já te curou. Vamos lá. Eu estou colocando várias coisas para você pegar como é que isso aí funciona. Uma obra muito bem estabelecida. E nós temos que tomar esse cuidado, porque aqui, pelo menos é o que eu vejo, eu venho conversando até com o pessoal da escola bíblica sobre isso, que nós temos que nos entregar à maneira de Deus pensar. A maneira de Deus pensar é como está escrito. Pegamos lá Isaías, capítulo 53, abra, quando fala sobre o capítulo da redenção. E o próprio, como eu disse para vocês quinta-feira passada, o próprio profeta, ele declara assim: Senhor, no primeiro verso, antes dele proferir essa verdade, da qual se cumpriu na vida de Jesus, 700 e poucos anos depois. Então, a profecia está valendo? Jesus cumpriu essa profecia. O apóstolo Pedro citou isso, o apóstolo Mateus citou isso. Está lá no primeiro verso, quem creu na nossa pregação. E agora, esse é o detalhe, olhem para cá. Com o pensamento de Deus, não tem outra maneira de abordar, escuta isso nessa noite, você está nos assistindo. Com o pensamento de Deus, que é a sua verdade, não há outra maneira de abordar a não ser decidindo crer. Não tem como eu olhar para esse pensamento, principalmente a obra da cruz, que me fez uma nova criatura, e a você também, que a obra da cruz é um trabalho maravilhoso, já pronto, abordar isso do ponto de vista, eu estou entendendo, 2 mais 2 estão dando 4. Não tem como. Daí, esse ser o âmago da situação de Deus com o homem, nesse momento e sempre foi, que o homem tem que crer nele a despeito do que ele sente, do que ele vê, do que ele ouve e dos seus próprios raciocínios naturais, mentais. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar exatamente que eu e você temos que abrir mão, quando se trata de verdades de Deus, a não pensar naturalmente como todo mundo pensa. A não raciocinar, raciocínio é montar pensamentos para trazer uma conclusão. Eu não posso trabalhar a verdade montando raciocínios humanos e tal para chegar a uma conclusão, que, por exemplo, já vai dar um nó quando você tem um diagnóstico, vai morrer em 6 meses, ou você tem uma doença grave, e a palavra de Deus dizendo outra coisa a respeito disso, e o que eu estou vendo, o que eu estou me sentindo, e o que o outro fala, que está escrito no papel, montou tudo para dizer, já era. Aí eu fico com todos esses pensamentos escritos, já era, pedindo desesperadamente, Senhor, faz alguma coisa por mim, se é que tu podes, se for da tua vontade, me cura. Raciocínios errados a respeito de Deus, vocabulário completamente errado, que sai de pensamentos errados a respeito de uma obra que eu desconheço. É claro que eu desconheço, não tenho recebido por revelação. Eu tento entender Isaías, muito bom, bacana. Eu tento entender Isaías, capítulo 53, com o meu cérebro. Eu tento entender Jesus com o meu cérebro. Eu tento entender Efésios, capítulo 1, com o meu cérebro. Não dá certo. Quem está pegando aí? Mas meu raciocínio não tem jeito, o cara me deu o diagnóstico, eu estou sentindo isso, eu estou com aquilo, ele disse e tal, montei tudo, tá legal, cara, esse é o contexto natural, é o contexto que você está nesse mundo, é uma realidade natural. Quem disse que essa é a realidade final da tua vida? Não, o médico. Sim, perfeitamente, então você está crendo nele, você está crendo no diagnóstico, você está crendo nas coisas naturais.
Não, mas eu sou de Deus. Eu sou de Jesus. Eu sou nova criatura. Mas o que você sabe a respeito de Deus tem a dizer sobre isso? Pastor, praticamente nada. Na verdade, eu tenho muita dúvida se é ou não a vontade dele me curar. Acompanhe esse raciocínio, gente. Eu não estou querendo te induzir a nada. Eu só estou te mostrando como as coisas funcionam. Eu vivo no mundo natural igual a você. Toco, sinto, está gostoso o ar e tal. Por a gente viver avassaladoramente maior parte do tempo nesse tipo de raciocínio em mente, quando se trata de verdades espirituais e situações da nossa vida, nós temos que fechar essa porta. Eu tenho que fechar essa porta e eu agora me entrego a uma decisão de crer no que está escrito. Olha o profeta no verso 1, abre aí, está aberto ainda? Isaías 53, verso 1. Quem creu na nossa pregação? Antes de começar a descrever o capítulo da redenção, da qual eu e você não estávamos lá para ver tudo isso, nem estávamos presentes, há mais de 2000 anos, feito atrás, não há registro no contexto científico, o pessoal fica tentando provar cientificamente várias coisas, quando na verdade Deus se apresenta assim para mim, Alinha, você crê em mim? Capítulo 1 de João, no verso 12, diz que Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus Altíssimo, a saber, aos que raciocinam naturalmente, e juntando tudo, deu 2 mais 2, tá? É claro que eu sou salvo, pastor, porque eu sinto que eu sou salvo. Olha aí, essa temperatura é porque eu sou salvo. Eu sinto, e muitas vezes nós vivemos mais uma emoção e sentimento com Deus. Pastor, eu estou sentindo e Deus me abandonou. É verdade isso? Não é verdade. Por quê? É um fundamento humano, natural, de um sentimento, de um raciocínio humano. Você quer andar com Deus de maneira poderosa e ver resultados, você tem que pensar como Ele pensa. Para pensar como Ele pensa, envolve fé, e é uma decisão. Não te estribes no teu próprio entendimento, Elinho. Confia no Senhor de todo o teu coração. Você vai ter que depositar confiança nessa verdade, a despeito do que você sente e vê, e a despeito do que está no seu corpo, de um diagnóstico, ou naquilo que você está vivendo há anos e tal, mas você crê que Ele te curou? Não, eu creio que Ele vai curar. Não, Ele já curou. Pastor, isso é doideira, não bate na minha mente. É claro, eu estou te falando, depende do Espírito Santo. A igreja que fecha a porta para o Espírito Santo, eu falo igreja pessoa. A pessoa que não entende, a nova criatura, que não põe o Espírito Santo em alta na sua vida, do ponto de vista de ser Ele o revelador, a pessoa está liquidada. Escuta, você não conseguirá, nem eu. É a pessoa dele me revelando essa verdade. Quem creu na minha pregação? E depois ele diz assim, Senhor, a quem foi revelado a obra do Senhor? A quem foi revelado? A quem se permitir ser revelado. A quem se entregar a revelação do Espírito. A quem fizer essa cooperação e entender, Senhor, não sou eu, é você em mim, por favor me fala, mostra-me. Mas olha, um posicionamento do homem não é metido, o cara é soberbo, ele não, deixa comigo, entendeu? Fala aí, pastor. E aí, captou? Não, nada. Foi bonita, a explanação linda, maravilhosa. Não dá para receber com o cérebro. Não dá para receber com o cérebro alguém que tem um diagnóstico para morrer em 6 meses. Escuta aí você que nos assiste. E o Senhor está dizendo assim, eu já te curei. O maluco que recebe com o cérebro tem que rir. Como riam de Jesus quando chegou na casa de Jairo e a garota estava morta, 12 anos, a filha dele. E Jesus disse assim, não, ela dorme. Quem é esse idiota para falar um negócio desse? Riam dele. Sabe o que chama o riso? Incredulidade. Ou seja, você ouve uma verdade e você não dá crédito a ela. Talvez você possa estar nessa situação que eu sei. Pastor, eu estou de coração aberto para essa verdade. Eu creio nessa verdade, mas esse negócio ainda não caiu lá dentro. Você está no caminho certo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu sou um professor de matemática e você está na dúvida sobre um assunto. De um modo geral, você não é na primeira tentativa que o cara mostra, você pega. E aí, pegou? Eu me lembro indo para a aula de matemática.
E aí, Elinho, pegou? Ok, perfeitamente. Então, olha só, presta atenção. Mas eu estou ali, o professor está ali, aí ele vem e mostra uma outra coisa, faz um outro exercício. Deu para pegar aqui agora? Ok. O bom professor não vai dar cascudo na criança. Ele vai tentar de todas as maneiras ampliar e mostrar. E aí agora, pegou? Peguei! Então, o caminho é eu me posicionar por decisão. Escreve isso no teu caderno. A crer em Deus. Pastor, eu quero que então essa revelação sobre essa verdade, que eu fui sarado, mesmo com um diagnóstico, dizendo que eu vou morrer em 6 meses, eu estou com isso, aquilo, outro, que essa doença é incurável e que eu tenho mais é que lidar com ela assim mesmo e assim e tal. Então faz o seguinte, se aproxima de Deus, vai abrindo o teu coração e pede ao Espírito Santo para te falar alto sobre essa obra feita na cruz do Calvário. Aí as coisas começam a ficar diferentes. Porque você vai recebendo iluminação, entendimento, você vai se fortalecendo. E escuta, a certeza que estava do lado de cá, baseada num raciocínio humano, de pensamentos, com um diagnóstico lá, e toda aquela dor e tudo aquilo sentindo, ela começa a ser transferida, escuta isso, não se distraia não, ela começa a ser transferida para uma certeza no coração de que Deus já fez a obra na minha vida. Aí sabe o que acontece? Quando isso aqui casa com o pensamento de Deus e o meu coração, a manifestação acontece. Daí Deus está sempre corrigindo em mim e você a nossa crença. Não seja incrédulo, Elinho. Jamais permita perverso coração de incredulidade que vos afaste, estou falando aqui no domingo à noite, que vos afaste do Deus vivo, da manifestação dEle. Deus não pode atuar num campo onde não há crédito para Ele. Mas pastor, Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Sinto muito ter que te dizer, Ele já pagou um preço para a salvação do mundo inteiro, e o mundo inteiro infelizmente não será salvo, porque muitos não vão dar crédito à verdade. Ele te criou, a mim e a você, com um livre-arbítrio. Isso para Ele é maravilhoso. Não há um ser que tenha isso que Ele foi dado. Ele, você quer ou não quer? O que você quiser é o que vale. Você vai prestar atenção, vai me dar espaço ou não? Se não me der espaço, eu não vou te arrancar. Eu não vou chegar e bater nessa porta e entrar de qualquer maneira. Deus não faz isso. Porque Ele respeita o ser humano. Ele respeita tanto a convicção do ser humano que o cara crê daquela maneira, completamente errada, e não abre a porta para a verdade e desce o elevador para a condenação eterna. Mesmo o Senhor tendo um pago preço pela vida de liberdade dele. E amando a pessoa desesperadamente. Você entende? Nós é que precisamos responder a Deus. Porque Ele já fez tudo por nós. A minha parte é responder crendo. Então, se você quer conversar comigo sobre esse assunto, ou quando eu converso assim, vamos lá, vamos aprender a destreinar a maneira humana de pensar e os raciocínios e os pensamentos no ponto de vista humano, e vamos cair agora como Deus pensa e como Ele fez. Porque, gente, olha só, Deus é a maior certeza que existe. Ele é a verdade, estabelecida para sempre. Existe Deus e o resto criado por Ele. Ou seja, esse universo desse mundo natural é criado por Ele. Mas se Ele tem algo a dizer, é o que vale. Abençoado é aquele que se transfere para o que Deus tem a dizer e diz assim, Pai, eu posso não entender com o meu cérebro, mas olha, eu abro o meu coração para receber essa verdade, me ajuda o Espírito Santo a entender e receber a iluminação dessa verdade. Uhul! Meu irmão, aí dá um braço comigo e vamos nessa jornada, que eu estou nessa. Não adianta chegar para mim com raciocínio humano e dizer, mas Elinho, é isso, aquilo, outro e tal, vou morrer em 6 meses, cara, não quero conversar isso aí. Essa não é minha conversa, nem meu raciocínio. Quanto mais eu boto o meu foco nisso, mais eu sou convencido que é assim mesmo, vai morrer em 6 meses. Ah, mas você está negando a realidade. Não. Eu vou para a realidade superior que criou todas as coisas e deposito essa realidade superior, que é a verdade, para vencer nesse mundo natural. Aí as coisas começam a mudar.
Mas eu sei que isso não é treinado, a igreja do Senhor sobre a face da terra ainda não é treinada a pensar dessa maneira. Por quê? Porque o homem pega esse livro, vem para cima do púlpito e ele começa a conversar com base na sua experiência. Ele começa a conversar naquilo que não é bem assim, né? Não é bem assim, se for da vontade de Deus, se não, paralá, o cara se adapta, né? Ele só vai... É a adaptação do cérebro humano no que ele acha, no que ele pensa. Esse pastor é radical, esses caras são hereges, cara da fé, da prosperidade, já chuta o pau da barraca para o outro lado e tal, e vai lá na sua maneira meio natural e meio, sei lá se é fé ou não, de andar com Deus e o inferno sempre dando de goleada, trombando. Porque se eu não assumo definitivamente quem eu sou como obra da cruz, não é o meu CPF. E a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, eu não posso, com certeza, ficar firmado no bom combate da fé e na resistência para vencer. Se eu tenho dúvida de quem eu sou, se eu tenho dúvida que se eu fui curado ou não, como é que eu resisto à doença que me ataca? Quem está pegando? Aonde há dúvida, que frase ridícula, não tem certeza. E aonde há certeza não há dúvida. Mas é tremenda de uma verdade. Quem está pegando isso aí? Então, quando a Bíblia diz certamente, pastor, mas é doideira, só precisa ver o que eu estou sentindo. Não, cara, não me leva para essa plataforma, não. Você precisa ver meu diagnóstico. Eu sei bem disso, que eu também sou atacado, você também. Escuta, certamente ele tomou sobre si, qual foi o primeiro verso? Quem creu na nossa? Perfeitamente, eu estou aqui anunciando a verdade de Deus. Eu não estou colocando o que eu acho, o que eu penso. Estou fazendo você entender e juntar a maneira de Deus pensar no teu coração. E desligar a maneira humana de pensar e raciocinar e trazer a sua certeza. Está viajando na maionese ou está pegando o que eu estou falando? Então diz lá, a quem foi revelado o braço do Senhor? Beleza, aí daqui a pouco ele vem falando do capítulo da redenção, da qual é o nosso caso. Quantos aqui são novas criaturas? Levante a mão. Meu irmão. Queira você ter a consciência disso ou não, ou saiba não, você está inserido nisso aqui. Essa verdade te pertence. Tudo que Deus fez na cruz do Calvário para a nova criatura é o que você é. Se você quer descobrir quem você é, você tem que ir à palavra. Mas eu estou indo à palavra, mas espera aí, cara, você está dando crédito a ela? Você está desligando a outra maneira de pensar? E você está abrindo o teu coração para pensar como Deus pensa, para Ele te revelar isso? Gostei desse CD, eu mesmo vou comprar para ouvir, estou gostando. Certamente, diga certamente. Não, se isso está bem alto no nosso coração mesmo, iluminado, a gente ia dar pulo de alegria nessa noite. É porque a gente é tão treinado do ponto de vista natural, que quando vê certamente, é uma palavra, certamente. Mas se isso começa a entrar no teu coração, quando está escrito certamente, vai brilhar. Porque não fui eu quem disse. Não fui eu quem fiz. Ele fez por mim e declarou, está pronto, certamente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Da mesma maneira que ele levou em caráter definitivo e vicário a minha natureza pecadora. De um modo geral, não duvidamos do ser nova criatura. Porque eu não sinto isso, eu não vejo. Eu posso não saber muito sobre o ser nova criatura, é verdade, nós todos aqui estamos nessa ampliação. Mas quando se trata de ver, que caroço é esse? Meu Deus, é feio esse trem. Estou sentindo. E tal. Quando se vê, sente e ouve, para desligar isso aí, ficar num posicionamento do que está escrito, requer de nós crença. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou
em caráter definitivo, PT, saudações. No verso 5 diz lá, que da mesma maneira que ele lidou com a nossa iniquidade, ou a nossa natureza pecadora, ele disse que pelas suas feridas, eu disse para vocês que no original está no singular, porque as costas de Jesus eram um buraco só depois de apanhar. Você entende que Jesus ele foi para um sacrifício que, na verdade, o Velho Testamento fala da cruz, do madeiro, mas houve um adicional nesse sofrimento, que não estava programado, só Deus estava na programação dele ser açoitado. Do ponto de vista dos romanos, ele tinha que ser crucificado, mas ele foi açoitado, para que por causa das suas feridas, do sangue que jorrava das costas de Jesus, ele levou naquela pancada, naquelas feridas, naquela surra, ele levou todas as nossas enfermidades e dores. Não, meu cérebro não pega, pai, eu estou dando aleluia aqui, pastor, porque eu creio, é exatamente isso. Porque senão, se fosse pegar com o cérebro, o cara já ia embora daqui, esse pastor é muito doido, ele tem que ser internado. Como é que pode dizer um negócio desse? Eu estou aqui com um negócio definitivo, escrito e tal, eu estou sentindo e tal. Vejo os bloqueios e os impedimentos para que as pessoas não resplandeçam a palavra e a verdade no coração e tomem posse de uma obra máxima já feita. A nova criatura, escreve aí, ela não será curada, ela foi sarada. E agora eu quero te falar algo interessante. Pastor Teixeira, vem aqui à frente, por favor. Chega para cá. Imagine que esse aqui é o pacote da obra da cruz, da qual eu recebi porque eu entendi que eu fui salvo. Eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador, tá certo? E eu recebi isso, pela graça sois salvos, mediante foi a extensão da mão dele. Estende a tua mão. Isso chama-se a fé, ele recebeu o pacote, tá certo? Agora o que acontece, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é um exemplo legal. O que acontece é que a igreja convive com um pacote que está inserido no contexto de salvação, mas sabe muito pouco sobre a extensão dessa obra da cruz. Você já leu a página 10? Não passei da primeira, só a primeira, eu sou de Jesus. Eu tenho uma Bíblia e vou para a igreja, aleluia, glória a Deus. É pouco, cara. Então o que acontece? Eu fico lá com algo que eu sei, eu sou salvo, pastor. Ok? Mas desconhece a extensão dessa obra feita. E agora a gente entra num linguajar com Deus, por falta de compreensão, de estar sempre chegando para Ele, dizendo assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo outro. Por falta de compreensão, eu deixo de receber aquilo que já é meu, porque já está ali naquele pacote. Então, por exemplo, nesse pacote chamado nova criatura, eu vou te dizer um pouquinho mais, você creu para ser nova criatura? Imagine que eu estou falando como se fosse Deus para ele, mas recebe também a tua saúde, que você foi curado. Você foi perdoado, você foi curado. Beleza, então agora eu não chego para Deus e falo assim, me cura. Não sei, eu fui sarado. Não, mas espera aí, pastor, mas o senhor está enfrentando a enfermidade perfeitamente. Eu fui sarado, todo dia eu declaro a verdade que eu fui sarado. Eu estou fazendo a resistência com base no pacotão que Deus fez na cruz do Calvário, que sou eu. Você jamais pode separar a nova criatura da cura. Se você foi perdoado para ser nova criatura, você foi sarado. Não me pergunte o cérebro, esquece o cérebro, tira a cabeça. Mandar o pastor Paulo distribuir facas à vontade, machados. Recebe com o coração isso. Eu fui transformado na cruz do Calvário, fui perdoado pelo Senhor, o sangue de Jesus me lavou de toda iniquidade, Ele também me curou de toda enfermidade, aleluia, porque Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Então, se eu tenho um pacote como esse e falo, Senhor, eu estou aqui enfrentando isso, me cura, por favor, esperando que Ele venha me curar, eu estou em algum lugar menos na posição certa da verdade. Estou esperando Jesus me curar. Tem erro nisso. Você está esperando Jesus te curar? Você foi curado. Está escrito que Ele levou ou levará sobre si as nossas... Está escrito que pelas suas pisaduras nós seremos curados ou fomos curados? Está no pacote, que já é meu.
Até porque você é propriedade exclusiva do Senhor, santuário vivo da pessoa dele, e ele não vai morar num corpo todo quebrado. Ele pagou o preço para morar nessa casa, da qual o Espírito Santo, em Romanos 8, verso 11, Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.